Olá, você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade, com muito prazer, com muita alegria que estamos iniciando mais uma edição do podcast da Legalidade. Um espaço democrático, de diálogo, de reflexão, para que possamos debater as pautas mais relevantes da nossa sociedade brasileira. Para isso eu estou aqui, esse amigo de vocês, Alan Croce, juntamente com a jornalista Elisângela Isaac. Seja bem-vinda, Elisângela. Obrigada, olá. Então juntos a gente vai trazer uma entrevista importantíssima com o Dr. Marcos Ribeiro, que é presidente do PDT do estado da Paraíba, né, uma pessoa extraordinária, para que a gente possa conversar um pouco sobre política. Seja bem-vindo, Dr. Marcos, sempre é uma honra recebê-los aqui na Rádio Legalidade. Honra minha estar diante de duas pessoas que me entrevistam com tanta seriedade e com tanto compromisso jornalístico. Muito bem, então a gente inicia, doutor, falando um pouco sobre eleições. Esse ano de 2026, a gente teremos eleições para deputados estaduais, deputados federais, para governador, senador e também presidente da República. E a gente gostaria de saber como estão as conjunturas políticas lá no estado da Paraíba, que a gente sabe que o senhor tem um trabalho brilhante lá em prol do desenvolvimento, do progresso, da construção do nosso partido PDT. Tivemos também a janela partidária. Como ficou essa composição lá na Assembleia Legislativa da Paraíba? Também o PDT apresentou 20 nomes importantes para concorrer a deputados e deputadas, diante das 36 vagas, inclusive um nome importante do João Almeida. Qual a meta do PDT? Eleger 2 cadeiras ou tem uma expectativa aí de eleger mais? Bom, em primeiro lugar, eu quero lhes dizer que nós estamos completamente alinhados com a estratégia nacional de vencer a cláusula de barreira num momento tão difícil para partidos, inclusive como o nosso, que é um partido tradicional, o trabalhismo. Hoje existe uma gama de partidos que você até tem um pouco de dificuldade de dizer qual é a ideologia que um representa, qual é a outra. Há um praticismo que me assusta, e isso, para mim, para nós que temos uma história e estudo sobre o assunto, chega a ser meio que um dissabor, porque há, a meu ver, uma espécie de deturpação dos partidos políticos. Hoje você tem partidos políticos que se dizem de conservadores ou progressistas, ou de direita ou de esquerda, que é um termo que é uma clivagem que não me agrada muito, porque nós às vezes somos mais conservadores que muitos outros. Por exemplo, tratar sobre educação para nós é algo conservador, é algo que não pode ser mudado. Nós defendemos uma educação plural e que todos tenham acesso à educação. Deveria ser uma obrigatoriedade, não apenas a obrigação de você garantir essa educação a todos, como em vários outros assuntos. Mas estamos completamente alinhados. Nós precisamos salvaguardar o partido nessa dificuldade que é superar a cláusula de barreira. Hoje, para superar, você tem que eleger 13 deputados em 9 estados da federação. Ou então, o partido precisa superar o percentual de 2,5% dos votos válidos. E nenhuma delas é fácil. Nós encontramos bastante dificuldades. Você me fala aí numa perspectiva da Paraíba. Na Paraíba nós estamos reconstruindo o partido. E lá também existe essa confusão que se faz entre partidos e coisas. Para que vocês tenham uma ideia, 2 grupos políticos unidos que estavam no governo do estado e na prefeitura acabaram se desentendendo, cada um buscando um protagonismo na cadeira do executivo estadual. Por um lado, o ex-governador João Azevedo, que pelo PSB se elegeu em aliança com outros partidos, inclusive pertencente ao partido do ex-prefeito Cícero Lucena, e depois cada um seguiu a sua trajetória. Eles romperam e cada um quer ser candidato à cadeira do executivo. Pois bem, lá não existe
assim com a agudez que existe em outros estados, que a gente verifica em outros estados, de uma polarização entre extrema-direita e esquerda, leia-se PT e esse outro partido aí, que até me esqueço, PL, né? E outros partidos de extrema-direita. Não existe bem assim. Lá o povo é um povo mais consciente, sabe? Um povo mais que tem me surpreendido. Então, dentro desse contexto, nós procuramos eleger, primeiro, construir uma nominata, assimilando as regras do jogo postas, construir uma nominata respeitável, que nos dê esses 2,5% e nos possibilite a eleição de uma cadeira, que é o que historicamente a gente tinha. Na história última do partido, porque nós já chegamos a ser o partido mais forte da Paraíba. Em algumas décadas atrás, o partido teve 4 deputados federais e teve 9 cadeiras no legislativo estadual, né? Verdade que eram outras épocas, mas lá estava latente a ideia de um trabalhismo como nós conhecemos, como a minha geração conheceu. Então agora em que há uma espécie de desilusão e até meio que projetada, programada por muitos setores da mídia e muitos setores da política brasileira, para a infelicidade nossa, há uma mistura, não se trata mais de ideologia, isso é um praticismo que nos assusta um pouco. Nós entendemos que, seguindo a tradição trabalhista e a escola de Leonel Brizola, nossas alianças precisam ser programáticas, não são individuais. Claro que você leva, se você vai fazer uma aliança, um contrato com alguém, você tem que saber com a pessoa que você está, se tem credibilidade, se não tem credibilidade, enfim. Mas o que vale é o projeto, são a programação. E nós não abrimos mão de uma escola, nos parâmetros que nós defendemos, de certos programas que já foram um sucesso, que estão sendo sucesso em outras administrações trabalhistas, pedetistas. Então nós colocamos isso dentro da aliança que estamos buscando. Então, dentro do que o senhor está falando, né, respeitando inclusive a ideologia trabalhista, os ideais do PDT, a estratégia para um nome forte vindo a federal pela Paraíba vai perpassar uma aliança com uma majoritária bem construída, ou o partido lá tem um nome de peso já guardado ali, sendo preparado para ser lançado aqui? É muito engraçado. Nós estamos assim, já tivemos em outras oportunidades nomes de peso que seriam puxadores de votos. E para entender o jogo político, nós, para termos uma cadeira federal, nós precisamos fazer em torno de 200 mil votos para um partido político. Isso não é fácil. E o que fazem os partidos que são dominantes lá naquela região? Tem 2 ou 3 partidos que se uniram e aí eles conseguem fazer muita votação com gente de muito peso. E são esses atores que já estão aí no parlamento, que já estão lá na Câmara Federal há muito tempo e querem se manter com toda a legitimidade, com toda a autorização, legal, vamos dizer, né? assim. Mas no nosso caso, não, nós estamos fazendo outro tipo de estratégia. Nós reunimos pessoas que mais ou menos têm a mesma votação, mas no conjunto nós temos que atingir esse quociente para que nos permita uma vaga. Então nós fomos procurar em pessoas mais ou menos, pessoas simples, pessoas de bem, pessoas que se importam com a poesia de uma gente castigada como é a gente nordestina. E eu tenho com alegria, tenho observado que ali existe uma gente brava, principalmente a mulher. Então, outra parte da nossa estratégia é dar valorização à mulher num estado em que historicamente sempre campeou o machismo e a prepotência, enfim, o que é lamentável. E nós temos que combater isso. Então, nós temos que atacar, nós temos
a preocupação de vencer isso em todos os campos. Não é apenas no campo partidário, mas no campo humano também. Nós precisamos fazer com que a mulher assuma a sua identidade ali, assuma um lugar de protagonismo na história. Nós já tivemos em nossa história partidária a figura de Lúcia Braga, que foi uma excelente parlamentar, e também hoje nos fizemos uma homenagem colocando, como o Estatuto permite e até recomenda, o nome da nossa sede é Lúcia Braga. Então nós estamos bem comprometidos com essa agora. Ultimamente, do ponto de vista partidário, o que nós fizemos? Nós aproveitamos uma pessoa que vem de outro partido, uma jovem mulher preparadíssima, chamada Rafaela Camaraense, que era de outro partido, co-irmão, mas saiu e se sentia melhor em nossa casa. Já vínhamos conversando há bastante tempo, mas eu sempre tive a preocupação de não assediar, porque a gente não faz assédio, e muito menos de partidos aliados. Mas como o nosso partido foi surpreendido com assédio nessa janela partidária, no âmbito federal, de 6 parlamentares que foram para essa sigla, então eu me sinto muito à vontade para justificar o nosso convite a ela para vir fazer parte. Ela está fazendo parte, inclusive, da direção partidária. E hoje a direção partidária, de maneira inédita no Brasil na federação toda e no partido principalmente, nós conseguimos colocar, não a cota, como quase todo mundo é obrigado a seguir, e nem todos os seguem. Nem todos seguem essa cota de 30%. Lá para nós é paridade. Então, além da presidência, nós temos metade homens e metade mulheres. Eu tive que sacrificar alguns companheiros, nós tivemos que sacrificar. Aliás, foi a Nacional que seguiu a nossa sugestão, e hoje temos um partido que é uma direção partidária que é metade homem, metade mulher, cumprindo então a paridade. Doutor, falando ainda na Rafaela, ela é vice-presidente estadual do PDT e está sendo muito bem cogitada a ser vice na chapa do governador, né, candidato que vai concorrer ao governador Lucas Ribeiro, do PP. Como o senhor vê essa movimentação, a sua leitura sobre a participação da mulher também na chapa executiva do Estado? Sim, nós ainda não definimos como vai, porque a definição, claro que ela observa uma consulta nacional, mas é uma decisão colegiada. Uhum. E, naturalmente, o governador, hoje o governador Lucas Ribeiro, ele é muito próximo das nossas ideias. Ele é muito comprometido com ideias que nós defendemos, que temos como uma espécie de cristal puro ali. Temas como a educação, a saúde. Ele é um ser humano muito, muito sensível, tanto que agora, nesse período em que fomos infelicitados com uma enchente, o que é bom para o sertão e para, principalmente, a maior parte da Paraíba, com a seca sempre castigada, isso vai nos proporcionar até uma produção melhor em todos os aspectos. Mas também tem a questão das enchentes. Nessa questão das enchentes, ali, atingindo alguma população, principalmente na região metropolitana de João Pessoa, a atitude do governador tem sido exemplar. Lá está ele, no cenário desses acontecimentos, dando apoio, liderando e organizando toda a assistência necessária, de maneiras que não houve assim registro de casos fatais, a não ser um ou outro, tal, mas tem sido assim algo muito exemplar assim para outros governos, né? Então ele está muito perto das nossas ideias. Embora a gente ainda não tenha formalmente decidido, há sim uma aproximação. E nós fazemos parte do governo dele, não apenas com uma Secretaria de Meio Ambiente, da qual a Rafaela Camaraense fez parte, tendo se licenciado, mas também na administração, onde colaboramos. Mas também nós fazemos parte da administração do prefeito Cícero. Lá temos, por exemplo, um vereador que se elegeu muito bem, que é o João Almeida, e toma parte agora
numa pasta que é da segurança, da Guarda Municipal. Embora não tenhamos ainda formalmente decidido em quem vamos, isso é algo que está em andamento. Naturalmente, há uma postulação de Rafaela de maneira muito autorizada pelo partido, até fomentada pelo partido, para que ela seja uma vice. A propósito, a gente tem uma tradição de indicar boas vices. A Lígia Damião, que era esposa do Damião Feliciano, foi vice, se a gente recordar um pouco essas histórias. Então não seria outra coisa senão a gente, de certa maneira, recompor e reconquistar o espaço que nós já tínhamos, entendeu? Anteriormente. E como que está a devolutiva do PP em relação a isso? Eles ainda não definiram, né? Porque ela era do PSB, mas o PSB também está na aliança para o governo. Então ela tem uma simpatia suprapartidária, vamos dizer assim. É claro que há outros postulantes a isso, inclusive o PT, também o presidente da Assembleia, a quem respeitamos tudo, mas eu creio que a camaraense daria um toque muito especial por ser mulher, por ser muito próxima, e ela está trabalhando na elaboração também do projeto de governo. Então isso lhe dá certo peso técnico e também político que nós pretendemos dar a ela. Queria fazer, né, pegando essa linha de vice, da indicação de vice, lembrei, lendo a biografia do Brizola, do Getúlio Vargas, que João Pessoa, né, foi o vice do Getúlio Vargas, que era também o famoso nego da Paraíba. Então, muito relacionado também com o trabalhismo, com o nosso alinhamento do PDT. Ou seja, Rio Grande do Sul com Juliana Brizola concorrendo ao governo do estado, com 8 partidos, né, já fazendo uma frente dos partidos progressistas, liderando essa frente dos partidos da esquerda. Muito bem pontuada nas pesquisas também, uma grande esperança do nosso trabalhismo, do nosso PDT, com chances reais de se eleger, e a Rafaela também lá na Paraíba. Então são a representação da mulher, não só, né, na política, mas no PDT, o que valoriza isso, né, doutor? E aí a importância de ter a paridade, como o senhor bem coloca, no momento de indicar os nomes, tanto no diretório, na executivo, como também para concorrer aos cargos no Congresso Nacional e no próprio governo. Isso. Bom, quanto a Juliana Brizola, embora sempre a mim não surpreenda a sua desenvoltura e a sua perspicácia política, que a conheço de bastante tempo, a mim não surpreende a sua aparição nessas pesquisas e tudo, e acho que é um resgate extraordinário. Juliana tem compromisso com a educação, tem compromisso com o próprio trabalhismo, e ela pode, inclusive, personificar, não pessoalizar, mas personificar todas as ideias trabalhistas dentro da sua administração ali. Eu não tenho dúvidas que ganha o Rio Grande, ganha o povo gaúcho, ganham todo esse espectro de partidos tradicionais que tem na ideologia algo muito latente, algo muito vivo ainda, né? E eu ouvia o discurso de alguns companheiros, inclusive do presidente nacional, Carlos Lupe, com muito entusiasmo, porque ele fez um discurso assim carregado de sentimentos e de verdades, e que nos leva a épocas em que fazer política se fazia também com o coração e com uma dedicação e com um comprometimento muito diferente do que os rumos que se tomaram atualmente os partidos. Eu acho que é um grande resgate. E isso nós estamos também tentando fazer lá na Paraíba, assimilando naturalmente as regras do jogo. Não podemos nos perder em romantismos. Nós temos que ter as regras do jogo muito bem, né? As técnicas e as estratégias. Deixar entendeu? Bem claro, né? E isso tem que deixar bem claro. Mas mesmo assim, não podemos nos esquecer que lá, a maioria, lá também nós procuramos a paridade nas questões das nominatas.
a nominata para federal tem pelo menos 4, 5 mulheres de muito valor que ali estão, inclusive mulheres que não estão filiadas ao partido, mas que vão fazer parte da nossa nominata, porque são pessoas que nós fomos buscar na Polícia Militar, que não precisa estar filiadas, mas tem que constar na ata. Então, nós já fomos. E, estrategicamente, nós não estamos dando muita publicidade a esse tipo de coisa, porque dentro dessas regras não escritas, nós também temos observado que o capital tem uma grande influência nas campanhas políticas. E nós somos um partido que não contamos com capital suficiente. Nós contamos com a nossa militância, com um FEFEC até minguado em relação aos outros, e contamos com a disposição dos nossos militantes e daquelas pessoas que acreditam. E, felizmente, nós temos encontrado pessoas nobres de pensamento, pessoas simples, mas que sabem identificar onde estão as pessoas que vão defender a sua causa de pertencer, à cidadania, de fazer parte de uma boa escola, de fazer parte de ter acesso aos bens de consumo, de ter acesso a uma saúde digna, enfim, de pessoas honradas. Então, eu creio que esta paridade ela se faz presente também nas nossas nominatas, tanto na federal quanto na estadual. Então, no conjunto, nós vamos atingir 200 mil e também observamos que em eleições passadas nós tivemos um voto de legenda muito, muito significativo, mais que em outros partidos, porque existe ainda um sentimento muito arraigado à ideologia trazida por Leonel Brizola, pelo trabalhismo em geral. Isso é bom, não só para cumprir cotas, né, 30%, mas sim para ter uma representatividade mesmo da classe feminina, que não tem como as mulheres, né, para defender os seus direitos, os seus interesses. Sim, claro. Sim, era o que eu ia colocar. A fala do Dr. Marcos, ela, como mulher, me tranquiliza muito, porque o senhor conseguiu deixar bem claro que quando foi colocar na prática a questão da paridade, teve que sacrificar alguns quadros masculinos que também eram muito bons. Mas agora o senhor vem na sequência explicando que cada mulher que hoje ocupa um cargo e que também está entrando nas fileiras eleitorais aí, elas têm um preparo político, ideológico, alinhado com o trabalhismo pedetista, e isso sim, deixa a gente tranquila e feliz. Ou seja, o partido na Paraíba está conseguindo não apenas extrapolar cota fazendo a paridade, mas essa paridade ela também existe na questão do conteúdo e do preparo político das pessoas que hoje estão à frente do partido lá e vão disputar essas eleições. Não é só o ser mulher, é uma mulher preparada e capacitada para representar o partido e ajudar na direção do partido daqui para frente. Muito interessante. Essa questão da qualificação, ela é primordial. Ela é primordial porque se nós colocarmos apenas para preenchimento de cotas de pessoas que não têm o preparo e a vocação política necessária para enfrentar esse jogo que é desigual, você acaba meio que fomentando a decadência da mulher na vida partidária. Você tem que fomentar a qualificação. E nesse sentido nós fomos buscar quadros, inclusive fora dos partidos políticos, mas que eram só influenciadores, que pensam de maneira muito parecida com a gente, embora não tenham as cores pedetistas. Pessoas que já têm um trabalho, como essa tenente-coronel que nós fomos buscar na Polícia Militar, que eu não vou dizer o nome porque eu temo que vão cooptá-la para que saia por outro partido. Mas ela já tem serviços prestados à comunidade com iniciativas extraordinárias, como com o cuidado de pessoas autistas e crianças autistas e outras iniciativas muito interessantes. Trabalho social. Um trabalho social sempre presente ali é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos apropriar. Agora, por exemplo, também fomos buscar influenciadora
muito firme, entendeu? Que se descobriu muito próxima da gente, se descobriu identificando um partido que dá valor, que dá espaço às mulheres e que tem um compromisso com a honra e com a credibilidade. Nós fomos buscar. E dentro dos nossos quadros, nós também temos gente que precisamos enaltecer. Enaltecer de que maneira? Vamos dar um espaço para pessoas que já estão filiadas, que foram candidatos anteriormente, ou que pretendam ser no futuro a vereança ou ao executivo municipal, que é uma oportunidade que elas têm de aparecer na comunidade e que depois vão votar nelas. Então nós temos que aproveitar não tem capacidade para ter uma grande votação, 30, 40, 50 mil votos, mas tem para fazer 5, 10, 15, 20, que é isso que, sem esses votos, a gente não consegue. É a união de pessoas normais. Não precisamos muito aqueles campeões de voto, nada contra, mas o que temos? Os campeões de voto, geralmente, o que tem muita votação, ele carrega consigo um efeito colateral que é indesejável. Daqui a pouco ele começa a se achar que é mais importante que o próprio partido. E isso é contraproducente para a nossa formação partidária. O partido tem que ser um conjunto de ideias, um conjunto de pessoas que estão ali unidos por ideias e que querem pertencer, cada um dentro da sua possibilidade, mas todos nós entendendo que todos são importantes. Até aquele que tem 5 mil votos ou 10 mil votos, mas que mais à frente ele estará competindo no seu escaninho, nas suas coisas. É também uma estratégia que usamos, independente de outros. Os outros fazem contas, inclusive, de quanto custa cada voto. Nós fazemos conta do quanto cada pessoa pode contribuir para que a gente alcance pelo menos uma cadeira e alcance pelo menos 2 ou talvez 3 cadeiras no Executivo. Eu me animo a lhe dizer que nós temos, nas 2 nominatas, mulheres com elevado potencial de alcançar, tanto num lado, tanto no federal quanto no estadual, o legislativo ali nos representar de maneira muito inovadora, vamos dizer assim. Então, quer dizer, o senhor enxerga o cenário atual entendendo que cada eleição, ela também é um preparatório para a próxima, para aqueles quadros que têm um potencial, vamos dizer assim, né, de ir crescendo progressivamente com o tempo. Então, quando o senhor olha hoje para o fim dessa janela partidária, que conseguiu enfraquecer vários partidos de esquerda e até em alguns estados enfraquecendo completamente, algumas siglas sendo quase que totalmente engolidas por outras, né? O senhor acredita que esse cenário, ele não é tão desfavorável assim para os partidos de esquerda e mais especificamente para o progressismo, para o trabalhismo lá na Paraíba, por causa dessa projeção que o PDT faz olhando lá para frente? Eu tenho uma expectativa muito boa, mesmo com essa janela partidária. O que é a janela partidária, para que aqueles que nos ouvem, que não estão muito familiarizados, naturalizados com isso. A janela partidária, ela tem muito a ver com a fidelidade partidária. Porque uma pessoa que se elege por um partido, dificilmente ela se elege sozinha. Nós estamos falando agora sobre exatamente esse contexto, de que se elege pelo conjunto de esforços, de votos que dão a possibilidade de 1, 2, 3 cadeiras. Mas é no conjunto que se consegue. Então o mandato é do partido, do conjunto das pessoas. Não pode a pessoa pegar e sair e fazer. O sistema não é muito frágil nesse sentido. Tanto é que se a pessoa vai para a comissão de ética partidária e é expulsa do partido, a justiça considera que há uma justa causa para ele sair. Quando isso, a meu ver, é uma visão completamente equivocada dentro da visão da fidelidade partidária. Porque se você não é fiel ao partido, você pode provocar uma infidelidade, sair e saio com o meu mandato em cima porque eu provoco e vão me expulsar e eu saio com o meu mandato. Mas a janela partidária é a possibilidade de você sair nos últimos meses do seu mandato, de trocar de partido sem essa
punição, vamos dizer assim, de perder o mandato. Então, na verdade, essa mudança partidária, ela ganha outro contorno com a realidade atual. No início falei que as campanhas estão muito mercantilizadas. Sai dinheiro e tem partidos que gastam com isso. Eles vão, queiram ou não, vão lá, oferecem. Para mim isso não é senão uma compra. Oferece para a campanha tanto. Nós temos muito parcimônia, muito cuidado, muito denodo em cuidar com que o partido não gaste, que gaste bem. E, claro, tem suas estratégias, suas coisas. Aqui a gente bota mais para um determinado candidato, quando tem possibilidade, não. Agora mesmo saiu uma norma partidária, uma resolução que está cuidando dessa distribuição do FEFEC, como deve ser feita. E nós devemos nos alinhar isso, porque isso é uma norma partidária que está dentro do estatuto do partido e porque é necessário que a gente obedeça a esse tipo de coisa. O que nós não podemos permitir são esses abusos, que são, vem para cá que tem tantos milhões, é o valor mínimo, isso. Eu sou um crítico dessas práticas que infelizmente a gente vê. Um grande leilão que a gente vê, né? Nesse período da jornada partidária. Isso não é ético, não é honrado, não é certo. Eu não quero fazer parte dessa prática, isso posso lhe garantir. Até porque voto não se compra, né? Quem compra voto está comprando a dignidade da pessoa. A gente não desce muito na questão de compra de voto, mas cada um vai usar essa verba em dinheiro que é destinada às campanhas de acordo com as suas estratégias, de acordo com as suas coisas. Não estou dizendo que todo mundo compra voto, não. Quem compra voto vai se ver, isso é um crime. Mas no momento que a gente tem uma candidatura envolvendo milhões, onde o próprio valor do salário do deputado é muito inferior do que ele gasta, a gente já pode começar a desconfiar. Isso é no mínimo curioso, né? Mas, enfim, isso nós não estamos aqui tratando de investigações judiciais. É para isso que existe a AIGE e tudo, para se investigar e ver onde houve abuso do poder econômico e abuso do poder político e, enfim, essas coisas todas. Nós temos que tratar das coisas com normalidade, com equilíbrio, com é a nossa prática séria, entendeu? Nós não estamos aí, embora saibamos que existe e a gente tem que se proteger desse tipo de coisas. Mas isso deveria mudar. E eu não tenho esperança que isso mude agora, nem nos próximos anos, mas a gente deveria rever isso aí. As pessoas têm que ter mais consciência sobre esse desequilíbrio que se faz. E a janela partidária é meio que um festival de interesses pessoais. E eu sou meio que da época do Pasqualini, que quando definia o que é um partido político, um partido político não pode ser a reunião de pessoas defendendo interesses pessoais, porque aí é uma confraria. Nós precisamos defender o interesse popular, o que é a favor e o que é contra a população brasileira. E não podemos nos afastar da ideia de que a educação é a primeira prioridade. Porque sem educação nós já começamos em desvantagens. Nossa consciência já fica comprometida. Mas tem outras coisas que também nós estamos dentro das prioridades. Entendeu? A defesa das minorias, da mulher, do negro, enfim, de pessoas. Eu acho que há um preconceito, inclusive, com quem é pobre. E pobre do ponto de vista financeiro, econômico. Entendeu? Nós não podemos dizer que isso não existe. Nós temos que entender, ter consciência que isso existe e que isso não gostamos. Nós somos contra esse tipo de coisa. Não só existe, como é uma bandeira muito bem organizada pela extrema-direita hoje, né? É fazer com que as pessoas tenham ojeriza a pobre, não queiram ser pobre, e para isso o capitalismo selvagem ali dentro da ideologia esquerdista colocada como meritocracia faz com que as pessoas entendam que ser pobre não só é ruim, como é algo repugnante. Então você não apenas não quer ser pobre, você odeia o pobre. E a gente tem visto várias... A nossa diferença é que nós não temos nenhuma simpatia pela pobreza.
Mas o pobre não, o pobre é nosso, é gente. Exatamente. O pobre é nosso e nós temos que defender o pobre como pessoa nossa, como semelhante. É uma ideologia cristã, é algo que está dentro da... isso não precisa nem ser discutido. É nesse sentido que eu digo que nós somos conservadores, porque somos tão conservadores que nós defendemos a pessoa humana como o centro dessa atenção. A tecnologia não pode ser contra a pessoa humana. Nós temos que colocar a tecnologia a favor da pessoa humana. Está dentro do estatuto do partido isso, né? Inclusive está dentro do estatuto, sim. Muito bom. Mas eu gostaria também de lhe perguntar, tem uma expectativa aí do presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, nosso presidente, de ir a Paraíba em breve. Como está essa expectativa da militância do PDT lá no estado? Estamos com uma expectativa boa, porque é sempre muito bom encontrar uma presidência como a de Carlos Lupe, que também é uma pessoa humana extraordinária e que se revela uma pessoa comprometida com os princípios partidários e tudo, que vá até lá. Vá até lá porque ele tem muito conhecimento e, inclusive, ele também nos ajuda e até lidera conversas a nível federal, conversas com o PT, conversas com as forças que estão lá também no governo. E isso faz com que a gente avance com certos compromissos partidários, certos, por exemplo, a vice é uma das expectativas que a gente tem. E ele, pela liderança que tem, naturalmente é uma figura imprescindível para nós. Ele está fazendo como anda pelo Brasil inteiro. Isso é muito bom, porque não há nada melhor do que andar pelo Brasil, inclusive na época de campanha, que é onde se extrai muita política pública ali em época de campanha. O próprio Brizola, quando andava pelas comunidades e com esse pensamento fixado na educação, que vem da história dele, conseguiu conceber os CIEPs nessas andanças para as pessoas. Ele entendeu que não era só uma escola, que não era só um prédio bonito que era necessário para que a pessoa tivesse orgulho, que não era só um plano pedagógico à altura de Darcy Ribeiro, não era só um tempo de estar na escola, que é importante, mas era um programa que ele tivesse uma educação integral, que tivesse cuidado integral, que ele também fosse alimentado, que ele recebesse assistência médica, odontológica, enfim, essas andanças dele são um exemplo vivo de como uma campanha pode se transformar em várias políticas públicas a serem adotadas, seja no governo que o partido obtém, ou então nas alianças que fazemos. Lá na Paraíba, por exemplo, não vamos ter candidato nem ao Senado, como tivemos anteriormente, nem ao Executivo. Na majoritária não vamos ter, só proporcionais, nem ao Executivo estadual. A não ser como vice, que se abre essa possibilidade, que estamos torcendo, estamos lutando para que isso aconteça, mas tudo dentro de uma conversa, de uma perspectiva não apenas de probabilidade, mas de convencimento. Nós temos o grande desafio de convencer essas candidaturas que estão postas aí, de que Rafaela Camaraense é um excelente quadro para qualquer governo que se pretenda. Então, seria algo extraordinário. Muito bom. Eu também costumo dizer que o povo é que nos mostra o rumo, né? O bom gestor precisa ouvir as comunidades, ouvir a população, as demandas, para proporcionar oportunidades, né, para as pessoas, como fez nosso saudoso Leonel Brizola. Ouvindo as comunidades, ele viu a necessidade de dar uma assistência ampla e completa para a criança, para que a gente pudesse, que são o futuro, né, do nosso Brasil. Eu lhe dou outro exemplo de uma política pública que foi vitoriosa, o médico de família, que ele acaba tendo uma eficácia e um efeito, inclusive, econômico para o Estado. Porque na medida em que você trata a família e vai tratando, faz um tratamento identificando as famílias, você
inibe que a determinada doença progrida e ele vá fazer parte de uma internação, de um hospital, onde às vezes não tem mais o que se fazer. Uma medicina preventiva, né? Preventiva, que é o não é só isso, o médico de família ele acaba sendo um conselheiro, e acaba tendo uma liderança ali na comunidade onde vive. Porque a pessoa que vai ser tratada por médico guarda completa confiança naquilo, ela quer se curar, que guarda completa confiança num profissional que está apto, estudou para aquilo e tudo. Enfim, olha, eu fico muito, muito satisfeito dessa visita do Lupe. Vai ser agora no próximo dia 15 e 16, onde vamos fazer uma programação para que ele possa visitar alguns players e também conversar tanto com a nossa estrutura partidária quanto com a nominata já pré-definida, a federal e também a estadual, né? Nós estamos caminhando num caminho um pouco diferente das outras agremiações. E, claro, queremos conversar, inclusive, com outras agremiações, até para colher apoio em favor de uma eventual candidatura a vice, que estamos apontando uma representante feminina para tanto. Então, essas ações que o senhor acabou de falar, elas poderiam ser encaixadas como uma estratégia do partido para ocupar ali uma certa posição na centro-esquerda ali do Estado, uma vez que tantos quadros da esquerda migraram para outras legendas até de direita, de extrema-direita, deixando ali órfãos tantos eleitores. O PDT tem uma estratégia para poder trabalhar esses eleitores que ficaram, assim, entre aspas, órfãos desses quadros? Sim, isso faz parte dessa estratégia. E vou lhe dizer, olhando a realidade ali da Paraíba, o próprio PSB, que é um partido co-irmão, que sempre esteve conosco, aliás, nós não podemos esquecer de que no nascedouro, lá de Alberto Pasqualini, havia a União Socialista, me parece que era, e tínhamos o trabalhismo por outro lado. Então, os dois se uniram para formar o antigo PTB, né? Então, nós temos uma ancestral comum. Mas agora, com essas novas regras e essa realidade até perversa, em que parlamentares saem de um partido, o próprio PSB na Paraíba, esse mesmo partido que nos levou alguns deputados federais, lá ele perdeu muito da sua base. Isso com um governador muito bem quisto, que entregou muita coisa, muito bem avaliado nas pesquisas, tanto é que ele aparece em primeiro lugar para o Senado Federal, que é o cargo que ele almeja. O partido dele mingou. Com tudo isso, o partido mingou. Isso é um sinal de que os partidos estão sendo desprezados. Eu insisto em dizer que os partidos devem ser mais protagonistas. Os partidos devem ser uma força de conjunto e não forças individuais. Nós precisamos ser não uma confraria de pessoas que se unem para defender interesses pessoais. Nós precisamos seguir aquilo que nós entendemos como interesse público e perseguir isso no conjunto. Acho que a gente pode encaminhar para o final, né, Elisângela? E sempre deixando também o convite aberto para os demais presidentes, tanto municipal como estaduais, para vir aqui na Rádio Legalidade passar esse belo panorama, né, que o Dr. Marcos Ribeiro, presidente do PDT da Paraíba, nos dá a honra aqui mais uma vez na Rádio Legalidade, com a sua presença, com a sua inteligência, com as suas aulas de política, de boa política, né, Elisângela? Sim. Esse é o objetivo da nossa rádio aí. Doutor Marcos é um trabalhista raiz, né? Certeza. E falando em raiz, trabalhismo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho só para gente a respeito desse quadro histórico feminino que agora empresta o nome para a sede do partido lá na Paraíba, para a gente entender um pouquinho quem foi essa figura e o que ela representou para o partido lá. Como você diz, é um quadro extraordinário. Na época em que
a mulher só aparecia como terceira ou quarta coadjuvante de primeira, segunda, até de terceira linha. Mas na Paraíba nós tivemos temos assim o privilégio de dizer que a Lúcia Braga foi casada com uma pessoa que foi prefeito, foi uma pessoa, né, um excelente, que também foi nosso, né, mas ela tinha uma personalidade extraordinária. E ela era muito mais à esquerda do seu marido, então ela era responsável pela aplicação na prática de certas políticas públicas. Então ela, com isso, conseguiu galgar alguns quadros. Então a Lúcia Braga, já falecida, nos deixou um legado que nós reconhecemos como sendo algo extraordinário pela época em que ela viveu, onde não havia Lei Maria da Penha, não havia uma necessidade quase que natural das mulheres terem tratamento igualitário. Naquela época era só quem era o chefe da família era um homem, não. Isso ainda nós temos muito, não é só lá, mas pelo interior do nosso país nós temos muita coisa, com todo o avanço civilizatório que a gente conseguiu, e nós conseguimos avanços civilizatórios muito, muito bons reconhecidamente, mas ainda estamos devendo nesse período, devendo não apenas a mulher, mas principalmente a mulher negra, a mulher que solo, que se defende, que cria os filhos, sabe? Eu me sinto, como um homem branco, que não faço essa diferenciação, mas eu me sinto assim envergonhado pelo que historicamente foi feito com a mulher. Eu me sinto envergonhado e me sinto assim com a responsabilidade partidária da gente reparar isso, que não pode ser trazido como um sentimento de passado, de nostalgia, de coisas. Não, isso tem que ser enfrentado com coisas práticas, com ações evidentes, com ações que nos façam avançar e que isso seja algo natural. A mulher é maioria, nós todos temos origem numa mulher. Então a mulher é maioria e ela tem mais do que o homem o senso de responsabilidade pela preservação da vida humana. Então com essas palavras eu termino para dizer que talvez o partido que mais representa a mulher, não é à toa que nós temos uma rosa na nossa logomarca, é o PDT, é o trabalhismo. Foi com Getúlio Vargas nas eleições, né, depois das eleições de 30, que deu o direito da mulher de votar. Antes, na eleição de 1930, a mulher não tinha direito nem a voto. Só maior de 21 anos. O analfabeto não votava. Então, é o trabalhismo que proporciona esses direitos sociais indispensáveis, como o senhor bem coloca, e ainda cultiva e dá toda a estrutura e suporte para que a mulher, né, busque cada vez mais o seu espaço, não só no mercado de trabalho, mas também nas lideranças dos grandes órgãos públicos, das maiores decisões de governo desse nosso Brasil. Então a gente agradece mais uma vez a sua entrevista, o seu tempo disponibilizado aqui na Rádio Legalidade, muito importante. Quero deixar a palavra, né, a Elisângela para fazer também suas considerações finais, e da minha parte, muito obrigado mesmo, Dr. Marcos Ribeiro. Sem considerações, agradecer mais uma vez a oportunidade de conversar com o senhor, aprender ainda mais sobre a realidade partidária, não apenas da Paraíba, por meio do trabalho que o senhor e juntamente com toda a equipe tem desenvolvido lá. Muito bom a gente observar e ver que um trabalho feito ali na sua essência, né, a gente pode falar na base, ele prepara o partido enxergando a realidade para o futuro, né? E a gente tem até
paz em entender que, por mais caótico que esteja o cenário agora, por causa da polarização e essa miscelânea de partidos, como o senhor bem colocou aqui, que olhando para os estatutos é uma confusão, onde muitos até se assemelham em tantas coisas, mas a gente vê realidades assim tão tristes como o que aconteceu agora com o fim da janela partidária, ou seja, com a mudança de partido, esse leilão que tem sido feito, e o PDT ali na Paraíba se organizando da base, valorizando a nossa história, enxergando o cenário atual, mas se preparando para o futuro. É muito gratificante ouvir isso, e parabéns e obrigada mais uma vez pela oportunidade. Vocês estão convidados a ir a Paraíba, a João Pessoa, a visitar a nossa sede enfim, a compartilhar conosco o privilégio que nós estamos tendo de ver um crescimento real do partido, mais fruto do trabalho de muitos companheiros e companheiras do que de quem lhes fala, da presidência. E eu lhes digo, uma das coisas que eu defendo é que quem está à frente do partido não deve ser candidato. Não deve ser candidato. Porque, naturalmente, ele vai puxar a brasa para ser o assado. Então, seria algo... Eu defendo isso já há bastante tempo. E eu pretendo... não pretendo me perenizar lá. Eu estou, de certa maneira, preparando uma sucessão boa no partido. Boa, que eu digo, um partido organizado. Vamos preparar as convenções municipais logo depois dessas eleições e fazer com que o partido seja um partido dinâmico e que as pessoas tenham vez, que não podem ser guetos de votos de pessoas que estão... Nosso partido é diferenciado nesse sentido. E uma das coisas que não podemos abrir mão é de um permanente aperfeiçoamento da nossa militância, não como militância cega, mas como uma militância crítica que possa nos dizer, olha, arrumem esse rumo, virem esse rumo aqui que não está correto o pensamento de vocês. E isso só se consegue quando você tem uma militância preparada, uma militância que tem consciência e que busca o melhor para o partido. E dando oportunidade a essa própria militância de fazer-se também, de ter posições de candidaturas, posições de ascender na direção, de ter, inclusive, nós temos que ter convênios com outras instituições que possamos angariar bolsas de estudo e proporcionar um intercâmbio entre militantes que querem se sintam vocacionados. Enfim, um partido tem que ser um partido para gente normal, para gente que discute, diz, eu não estou de acordo com essas práticas que eu vejo. E essas práticas não são apenas partidárias, elas acabam sendo refletidas no parlamento, sendo refletidas nas casas legislativas, no parlamento, no executivo. E o que nós temos visto está muito longe do que a gente espera nessas coisas, com misturas de interesses mercantis com a prática da política saudável. Não me conformo com esses últimos acontecimentos, escândalos daqui para lá, que acabam não sendo bem esclarecidos. Bem esclarecidos. Isso, para mim, é questão de polícia. É questão de polícia, em primeiro lugar. Eu defendo um partido que seja o mais próximo da limpeza, da higiene ética, uma higiene de pensamento, de pessoas normais, corretas. Entendeu? É o mínimo que se espera isso aí. Eu lhes agradeço pela paciência que têm comigo de ouvir, às vezes, e quando a gente chega a um patamar como principalmente de experiência, de idade, você revela, como é a minha intenção, o compromisso com que eu não tenho compromisso de estar aqui buscando a aprovação de absolutamente ninguém. Eu quero a fidelidade àquilo que eu acredito. Muito obrigado pela entrevista.
A gente que agradece, né? E até a próxima oportunidade.